Persuasão, capítulos 15 e 16. Sir Walter alugara uma casa muito boa em Camden Place, numa localização distinta e nobre, como convém a um homem de situação. Tanto ele quanto Elizabeth estavam muito satisfeitos com a nova residência. Anne entrou ali com o coração pesado, antecipando uma reclusão de muitos meses e já se dizendo ansiosa. Quando tornaria a sair daqui? Uma certa cordialidade inesperada, contudo, no acolhimento que teve, fez-lhe bem. Seu pai e sua irmã estavam felizes em vê-la para poder mostrar-lhe a casa e a mobília e a receberam gentilmente. O fato dela completar a mesa como a quarta pessoa foi considerado uma vantagem. A Sra. Clay estava muito agradável e sorridente, mas suas cortesias e sorrisos eram previsíveis. Anne sempre pressentira que ela iria fingir os sentimentos adequados quando voltasse. Mas a afabilidade dos outros era inesperada. Evidentemente, todos estavam em excelente estado de espírito e logo soube o motivo. Não tinham a menor vontade de ouvi-la. Depois de indagar por possíveis protestos de serem muito relembrados pela vizinhança, ao que Anne não pôde satisfazê-los, fizeram apenas algumas perguntas superficiais e começaram a falar apenas de seus assuntos. Uppercross não despertava o menor interesse, Kellynch muito pouco. Tudo era Bath. Tiveram o prazer de lhe assegurar que Bath excedia quaisquer expectativas em todos os sentidos. Sua casa era, sem dúvida, a melhor em Camden Place. Suas salas de visita tinham muitas vantagens indiscutíveis sobre todas as que tinham visto ou ouvido falar, e a superioridade não era menor no estilo da decoração ou no bom gosto da mobília. Todos procuravam incessantemente relacionar-se com eles. Todos queriam visitá-los. Tinham recusado muitas apresentações, mas mesmo assim recebiam perpetuamente cartões de visita de pessoas totalmente desconhecidas. Aqui havia possibilidade de diversões. Poderia ter dúvidas quanto à felicidade do pai e da irmã? Talvez não se perguntasse isso, mas penalizava ver que seu pai não sentia a menor degradação daquela mudança, não via nada a lastimar nas deferências e dignidade perdidas de antigo senhor de terras, e que agora encontrasse tanto motivo de frivolidade nos estreitos limites de uma cidadezinha. Deveria suspirar e sorrir, e também se perguntar quando Elizabeth abriu de par em par as portas de 2 batentes, caminhando exultante de uma sala de estar para outra e exaltando seu tamanho, se esta mulher, que fora dona de Kellynch Hall, podia de alguma forma sentir orgulho entre essas 4 paredes, separadas talvez por não mais de 30 pés. Isso, porém, não era tudo que havia para torná-los felizes. Havia o Sr. Elliot também. Não apenas fora perdoado, mas estavam encantados com ele. Estava em Bath havia aproximadamente meio mês, passara por Bath em novembro, a caminho de Londres, quando sem dúvida a notícia de que Sir Walter viera morar ali o alcançara. Embora ficasse apenas 24 horas no local, mas não pudera aproveitar a oportunidade. Porém agora permanecera ali por 15 dias e seu primeiro objetivo ao chegar foi deixar seu cartão em Camden Place, seguindo de tão assíduos empenhos em vê-los, e quando isto foi conseguido, de tanta franqueza de conduta, tanta presteza em desculpar-se pelo passado, tanta solicitude para ser recebido outra vez como um parente, que sua antiga e boa amizade fora totalmente restabelecida. Não encontrava um único defeito nele. Afastara de si toda a impressão de descortesia. Esta se devia a um total mal-entendido. Nunca pensara em afastar-se. Temera ter sido afastado e, sem saber o motivo, permanecer em silêncio por delicadeza. Quando lhe insinuavam ter falado com desrespeito ou com desconsideração sobre a família e sua dignidade,
ficou revoltado. Ele que sempre se vangloriara de ser um Elliot e cujos sentimentos quanto aos laços de família eram até estritos demais para convir ao gosto antifeudal da época. Estava realmente surpreso, mas seus hábitos de caráter e conduta serviriam para refutá-lo. Recomendava Sir Walter a todos os que conheciam, e evidentemente, pelos seus esforços no sentido da reconciliação, na primeira oportunidade, baseada na amizade e na relação de um herdeiro presumível, já era prova suficiente de suas opiniões a respeito. As circunstâncias de seu casamento também foram consideradas muito justificáveis. Ele não falava no assunto, mas um amigo muito íntimo, certo coronel Wallis, homem muito respeitável, perfeito cavalheiro e que não era de todo feio, acrescentou Sir Walter, que vivia em muito bom estilo em Marlborough Buildings e fora admitido em seu círculo de amizades a seu próprio pedido, através do Sr. Elliot. Mencionaram uma ou duas coisas relativas ao casamento que trouxeram uma diferença capital na má opinião que tinham dele. O coronel Wallis havia muito conhecer o Sr. Elliot e fora também amigo de sua esposa, compreendendo, portanto, toda a história. Certamente ela não pertencia a uma família tradicional, mas era bem educada, bem dotada, rica e excessivamente apaixonada por seu amigo. Houve uma atração. Ela o procurara. Se não fosse esta atração, nem todo o dinheiro dela teria tentado o Elliot. E, além disso, Sir Walter sabia que ela era uma mulher muito bonita. Havia muito para suavizar todo esse assunto. Uma mulher muito bonita, com uma grande fortuna, apaixonada por ele. Sir Walter parecia aceitar esta justificativa como perfeita, e, embora Elizabeth não conseguisse ver os fatos sob um ângulo tão favorável, admitiu-o como uma boa atenuante. O Sr. Elliot fizera repetidas visitas, jantara com eles, uma vez, evidentemente, encantado com a distinção de ser convidado, pois em geral não davam jantares. Encantado, enfim, com todas as provas de atenção por parte dos primos e colocando toda a sua felicidade no fato de estar em termos de intimidade em Camden Place. Anne ouvia, mas sem compreender muito bem. Devia-se ter-se tolerância, muita tolerância, para com as ideias daqueles que falavam, bem sabia. Ouvia tudo como um exagero. Tudo que soava extravagante ou irracional no decorrer da reconciliação não devia ter outra origem que a linguagem de seus narradores. Ainda assim, tinha a sensação de haver mais alguma coisa além do que parecia à primeira vista no desejo do Sr. Elliot, depois de um intervalo de tantos anos, de ser bem recebido por eles. De um ponto de vista mundano, nada tinha a ganhar ao estar em bons termos com Sir Walter e nada a arriscar estando em desavença com ele. Com toda a probabilidade, já era o mais rico dos dois, e tanto a propriedade de Kellynch quanto o título seriam dele mais tarde. Um homem sensato. E se parecia um homem tão sensato, por que teria este objetivo? Só poderia aventar uma hipótese, talvez por causa de Elizabeth. Talvez tivessem realmente gostado um do outro anteriormente, embora a conveniência e o acaso os houvessem separado, e agora ele podia se permitir esse prazer. Talvez quisesse realmente fazer-lhe a corte. Elizabeth era sem dúvida muito bonita, polida, distinta, e talvez o Sr. Elliot, conhecendo-o apenas em público e quando ainda era muito moço, não chegasse a penetrar no seu caráter. Como o temperamento e o espírito dela poderiam resistir a uma análise, atualmente, neste período muito mais perspicaz da vida dele, já era outro assunto e bastante inquietante. Com a maior sinceridade, ela desejava que ele não fosse excessivamente bondoso ou observador, se tinha Elizabeth em vista, e que Elizabeth estava disposta a crer nisso, e que sua amiga, a Sra. Clay, encorajava esta ideia, era mais do que evidente.
devido a alguns olhares trocados entre as duas, enquanto se falavam das frequentes visitas do Sr. Elliot. Anne mencionou as 2 vezes que o avistara em Lyme, mas sem obter muita atenção. Ah, sim, talvez fosse o Sr. Elliot. Não sabiam. Poderia ser ele. Não podiam prestar atenção à descrição que ela fazia. Eles mesmos o descreviam, principalmente Sir Walter. Fazia justiça à sua aparência e muito cavalheiresca, seu ar elegante, na última moda, seu rosto de belos traços, o olhar perspicaz, mas ao mesmo tempo não podia deixar de lastimar um queixo tão saliente, um defeito que o tempo parecia ter agravado. Nem poderia pretender dizer que 10 anos não tivessem alterado quase todos os traços para pior. O Sr. Elliot parecia pensar que ele, Sir Walter, estava exatamente com a mesma aparência que da última vez em que se viram. Mas Sir Walter não pôde retribuir totalmente o cumprimento, o que o embaraçara. Não tinha reclamações, porém. O Sr. Elliot era muito agradável de aparência que a maioria dos homens, e não faria a menor objeção a ser visto com ele em qualquer lugar. O Sr. Elliot e seus amigos de Marlborough Buildings foram o assunto da conversa por toda a noite. O Coronel Wallis estivera tão impaciente para ser apresentado a eles, e o Sr. Elliot tão ansioso para que isso acontecesse, e havia uma Sra. Wallis, conhecida até então apenas por descrições, pois estava para ter um filho a qualquer momento. Mas o Sr. Elliot falou dela como uma mulher encantadora que muito merecia ser conhecida em Camden Place, e logo que se recuperasse deveriam ser apresentados. Sir Walter tinha um alto conceito da Sra. Wallis. Dizia-se que era extraordinariamente bonita. Ansiava por vê-la. Esperava que trouxesse alguma remediação a todos os rostos feios que via continuamente na rua. O pior de Bath era seu número de mulheres feias. Não pretendia dizer que não houvesse mulheres bonitas, mas o número das feias era totalmente desproporcional. Frequentemente observava, quando caminhava, que um rosto bonito era seguido por 30 ou 35 outros aterrorizadores. Uma vez, estando parado diante de uma loja na rua Bond, contaram 87 mulheres passando, uma depois da outra, sem haver um único rosto tolerável entre elas. Sem dúvida era uma manhã fria, com uma forte geada que só uma mulher em 1000 suportaria. Mesmo assim, havia com certeza uma terrível profusão de mulheres feias em Bath. Quanto aos homens, eram infinitamente piores. As ruas estavam repletas de espantalhos. Era evidente que as mulheres não estavam acostumadas a ver alguma coisa melhor, a julgar pelo efeito que um homem de aparência decente produzia. Nunca andara de braço dado com o Coronel Wallis, que era uma bela figura militar, embora grisalho, sem observar os olhos de todas as mulheres sobre ele. As mulheres nunca deixavam de olhar o Coronel Wallis. Como Sir Walter era modesto. Não o deixariam escapar, porém. A filha e a Sra. Clay uniram-se para insinuar que o amigo do Coronel Wallis deveria fazer tão boa figura quanto ele próprio, e certamente não era grisalho. «Como está a aparência de Mary?» perguntou Sir Walter no auge do bom humor. Da última vez que a vi, estava com o nariz vermelho, mas espero que isso não ocorra todos os dias. Ah, não deve ter sido acidental. Em geral, está com excelente aparência e ótima saúde desde a festa de São Miguel. Se não achasse que poderia tentá-la sair em dia de ventania e mau tempo, e assim piorar, eu lhe mandaria um novo casaco ou um chapéu. Anne estava pensando se deveria aventurar-se a sugerir que uma capa ou casaco não teriam esse efeito, quando uma batida na porta deixou tudo em suspenso. Alguém está batendo à porta. É tão tarde. Eram 10 horas. Seria o Sr. Elliot. Sabiam que iriam jantar em Lansdowne Crescent. Era possível que tivesse parado a caminho de casa para perguntar como estavam. Não poderiam pensar em ninguém mais. A Sra. Clay afirmou decididamente que era a batida do Sr. Elliot.
Tinha razão. Com toda a majestade de um mordomo e um pajem pode dar, o Sr. Elliot foi introduzido na sala. Era exatamente o mesmo homem, sendo a roupa a única diferença. Anne recuou um pouco, enquanto os outros receberam seus cumprimentos, e a irmã suas desculpas por ter vindo a uma hora tão desusada. Mas não podia estar tão perto sem desejar saber se ela ou a amiga não teriam ficado resfriadas no dia anterior, etc, etc. O que foi dito e aceito com tanta polidez quanto possível. Então chegou a sua vez. Sir Walter falou da filha mais moça. Pedia-lhe permissão para apresentar-lhe sua filha mais moça. Não havia ensejo para mencionar Mary. E Anne, sorrindo e corando graciosamente, mostrou ao Sr. Elliot os belos traços que ele de forma alguma tinha esquecido, e no mesmo instante viu, divertida, com um pequeno sobressalto de surpresa, que ele antes não sabia de forma alguma quem ela era. Ele parecia totalmente surpreso, mas não mais atônito do que satisfeito. Os olhos brilharam, com a mais perfeita vivacidade recebeu a apresentação, aludiu ao passado e expressou o desejo de ser aceito como amigo. Estava tão bonito quanto em Lyme, a fisionomia melhorava quando falava e suas maneiras eram tão exatamente como deveriam ser, tão polidas, naturais, especialmente agradáveis, que ela só poderia compará-las em perfeição às de uma pessoa. Não eram a mesma pessoa, mas talvez tivessem o mesmo valor. Ele sentou-se e assim animou muito a conversa. Não poderia haver a menor dúvida quanto a ele ser um homem sensato. 10 minutos foram suficientes para verificar isso. O tom de sua voz, suas expressões, a escolha do assunto, sua consciência de quando deveria parar, eram os modos de uma mente sensata e perspicaz. Logo que pôde, começou a falar com ela sobre Lyme, desejando comparar suas opiniões sobre o lugar, mas principalmente falar do fato de terem sido hóspedes na mesma estalagem ao mesmo tempo, explicar seu trajeto, conhecer um pouco dela e lastimar ter perdido uma tal oportunidade de lhe prestar suas homenagens. Ela fez um breve relato sobre o grupo e o motivo que os levara a Lyme. Ele lamentou ainda mais ao ouvi-lo. Passara toda a noite sozinho, na sala ao lado da deles, ouvindo suas vozes e incessante alegria. Pensara que deveria ser um grupo maravilhoso, desejara estar com eles, mas claro que sem a menor suspeita de possuir uma sombra de direito de se apresentar. Se ao menos tivesse perguntado que grupo era, o nome Musgrove já lhe teria dito o suficiente. Bem, isso lhe serviria para curá-lo da prática absurda que adotara quando bem moço de nunca fazer uma pergunta numa estalagem sob a alegação de que ser curioso era muito pouco gentil. Os princípios de um jovem de 21 ou 22 anos em relação ao que é preciso para tornar suas atitudes perfeitas eram os mais absurdos possíveis. Continuou. A loucura dos meios que frequentemente empregam só pode ser comparada à loucura daquilo que tem em vista. Não deveria, contudo, dirigir suas reflexões apenas para Anne. Sabia disso. Logo voltou e diluiu-se com os outros, e só a intervalos podia voltar a falar de Lyme. As perguntas que ele fazia, contudo, acabaram provocando um minucioso relato da cena que ela presenciara lá logo depois da partida dele. Como ela aludira a um acidente, ele quis ouvir tudo. Quando lhe fez perguntas, Sir Walter e Elizabeth também as fizeram, mas a diferença na sua maneira de fazê-lo não podia passar despercebida. Só podia comparar o Sr. Elliot a Lady Russell no desejo de compreender realmente o que se passara e no grau de preocupação pelo que ela deveria ter sofrido ao presenciá-lo. Demorou-se 1 hora com eles. O pequeno e elegante relógio do console soara às 11, com seus sons prateados, e a sentinela começava a ser ouvida à distância, repetindo sempre a mesma cantilena
antes que o Sr. Elliot ou qualquer dos presentes percebessem que ele permanecera ali tanto tempo. Anne nunca poderia ter imaginado que sua primeira noite em Camden Place seria tão agradável. Capítulo 16. Ao voltar para perto da família, havia um aspecto que Anne gostaria de averiguar mais do que se o Sr. Elliot estava apaixonado por Elizabeth. Se seu pai não estava apaixonado pela Sra. Clay. Ficou bem pouco tranquila a esse respeito depois de passar algumas horas em casa. Ao descer para o café da manhã no dia seguinte, viu que acabara de haver uma discreta tentativa por parte dessa senhora para deixá-los. Podia imaginar que a Sra. Clay teria dito que, agora que a Sra. Elliot tinha chegado, imaginava que já não tinha a menor utilidade ali, pois Elizabeth estava cochichando em resposta. Isso não é razão, realmente. Asseguro-lhe que para mim não é. Ela não representa nada para mim, comparada a você. E teve bastante tempo para ouvir seu pai dizer: minha cara senhora, isso não deve acontecer. Ainda não viu nada de Bath. Durante todo o tempo em que esteve aqui, só nos foi prestativa. Não deve afastar-se de nós agora. Deve ficar para conhecer esta Sra. Wallis, a linda Sra. Wallis. Sei que para sua mente refinada, a visão da beleza é realmente uma satisfação. Falou e pareceu tão sério que Anne não ficou surpreendida ao ver a Sra. Clay olhar furtivamente para Elizabeth e para ela. Sua fisionomia talvez pudesse causar uma certa desconfiança, mas o elogio à sua mente refinada não pareceu despertar um único pensamento na irmã. A senhora não pode senão condescender com tão uníssonos convites, e prometeu ficar. Quando no decorrer desta mesma manhã, Anne e seu pai se encontraram por acaso a sós, ele começou a cumprimentá-la por estar com muito melhor aparência. Ele a achava menos magra de corpo e de rosto, a tez, a pele muito melhores, mais claras, viçosas. Estaria usando algum produto especial? Não, nada. Apenas Gowland. Então imaginava ele. Não, absolutamente nada. Ah, ficava surpreso com isso. E acrescentou: sem dúvida está ótima assim. Não poderia estar melhor. Senão lhe recomendaria Gowland, o uso constante de Gowland durante a primavera. A Sra. Clay usou sob minha recomendação e pode ver o efeito nela. Bem vê como suas sardas acabaram. Se Elizabeth pudesse ouvir isso, um elogio tão pessoal a teria chocado, principalmente por não parecer a Anne que as sardas tivessem nada diminuído. Mas tudo devia seguir seu curso natural. O mal de um tal casamento ficaria muito diminuído se Elizabeth também se casasse. Quanto a ela, sempre poderia ir residir com Lady Russell. A mente rígida e as boas maneiras de Lady Russell foram postas um tanto à prova nesse aspecto ao fazer uma visita a Camden Place. Ver a Sra. Clay tão favorecida e Anne tão desprezada era uma perpétua aprovação para ela. Mas quando não vinha ali, isso a preocupava da mesma forma, tanto quanto uma pessoa que bebe água mineral, recebe todas as publicações e tem um grande círculo de amigos em Bath, tem tempo para se preocupar. Quando conheceu o Sr. Elliot, tornou-se mais condescendente ou mais indiferente quanto aos outros. Suas maneiras eram uma imediata recomendação para ele. Ao conversarem, ela encontrou uma base tão sólida sustentando o superficial que, como contou a Anne, esteve quase que de imediato pronta a dizer: mas pode ser este o mesmo Sr. Elliot? E não poderia imaginar um homem mais gentil e agradável. Tudo se unia nele: discernimento, opiniões acertadas, experiência do mundo e um coração afetuoso. Tinha fortes sentimentos de ligação e honra familiares, sem orgulho nem fraquezas. Vivia com a liberdade de um homem de posses, mas sem ostentação. Julgava por si mesmo em tudo o que era essencial,
sem desafiar a opinião pública nos aspectos de etiqueta mundana. Era equilibrado, observador, moderado, sincero. Nunca se deixava levar pelo temperamento ou egoísmo, que são tidos como sentimentos fortes. Possuía ao mesmo tempo sensibilidade para tudo que era belo e delicado, e valorizava todas as vantagens da vida familiar que pessoas de caráter ardoroso e violento raramente apreciam. Tinha certeza de que ele não fora feliz no casamento. O coronel Wallace tinha-o comentado e Lady Russell constatou-o. Mas não fora uma infelicidade que amargurasse sua mente, nem logo começou a suspeitá-lo que o impedisse de pensar numa segunda escolha. A satisfação que sentia com o Sr. Elliot contrabalançava todo o aborrecimento causado pela Sra. Clay. Já há alguns anos, Anne começara a perceber que sua excelente amiga e ela podiam às vezes discordar em alguns aspectos. Portanto, não ficou surpreendida de que Lady Russell não visse nada de suspeito ou inconsequente, nada que exigisse mais motivos do que os aparentes no enorme desejo do Sr. Elliot em conseguir promover uma reconciliação. Na opinião de Lady Russell, era perfeitamente natural que o Sr. Elliot, numa idade mais madura da vida, o encarasse como um objetivo mais desejável e que, em geral, daria boa impressão a seu favor entre pessoas sensatas de estar em bons termos com o chefe da família. O processo mais simples do mundo era ao tempo sobre uma mente razoavelmente lúcida, errada apenas no auge da juventude. Anne supunha, contudo, que ainda sorriria disso, e por fim mencionou Elizabeth. Lady Russell ouviu atentamente e só deu esta resposta prudente. Elizabeth? Muito bem, o tempo dirá. Era uma referência ao futuro ao qual Anne, depois de uma rápida reflexão, pensou dever submeter-se. Não poderia definir nada no momento. Nesta casa, Elizabeth deveria ser sempre a primeira. Já se acostumara tanto a ver todos dando toda atenção à senhorita Elliot, que qualquer atenção particular a si mesma parecia quase impossível. Era preciso lembrar também que o Sr. Elliot só ficara viúvo há 7 meses. Uma certa demora da parte dele seria desculpável. De fato, Anne nunca via o crepe de luto no chapéu dele, sem temer que ela é que estivesse errada ao atribuir-lhe tais pensamentos. Pois, embora seu casamento não tivesse sido feliz, mesmo assim durara tantos anos que não podia compreender uma recuperação muito rápida da terrível impressão de vê-lo dissolvido. Não importa como tudo iria terminar. Ele, sem dúvida alguma, era a amizade mais agradável que tinham em Bath. Não via ninguém que se lhe igualasse e era uma enorme satisfação falar de vez em quando sobre Lyme, que ele mostrava um interesse tão vivo de tornar a visitar e conhecer melhor quanto ela. Voltaram às particularidades de seu primeiro encontro inúmeras vezes. Ele lhe deu a entender que a olhara com certa seriedade. Ela bem o sabia e também se lembrava do olhar de outra pessoa. Nem sempre pensavam da mesma forma. Percebia que sua consideração pelas relações e posição social era muito maior que a sua. Não era meramente condescendência. Devia ser um gosto pela causa que o fazia participar calorosamente das ansiedades do pai e da irmã num assunto que ela não achava nada merecedor de tanta atenção. O jornal de Bath anunciou certa manhã a chegada da viúva viscondessa de Dalrymple e sua filha, a honorável senhorita Carteret. E todo o bem-estar de Camden Place esvaneceu-se durante muitos dias, pois as Dalrymples eram primas dos Elliots, na opinião de Anne, infelizmente. E sua agonia agora consistia em saber como poderiam apresentar-se adequadamente.
Anne nunca vira antes o pai e a irmã em contato com a nobreza e devia confessar a si mesma que estava desapontada. Esperara melhores reações das altas ideias que tinham de sua própria condição na vida e foi obrigada a desejar uma coisa que nunca imaginara, que eles tivessem mais orgulho, pois nossas primas, Lady Dalrymple e a senhorita Carteret, nossas primas, as Dalrymples, soavam em seus ouvidos o dia inteiro. Sir Walter frequentara a sociedade do falecido Visconde, mas nunca chegara a conhecer outras pessoas da família, e as dificuldades do caso surgiam por ter havido uma interrupção de relacionamento por cartas de cerimônia desde a morte do citado Visconde, quando, em consequência de uma perigosa enfermidade de Sir Walter na mesma época, houve uma lastimável omissão por parte de Kellynch. Não tinham mandado carta de condolências à Irlanda. O castigo pela negligência recaiu sobre o próprio culpado, pois quando a pobre Lady Elliot morreu, nenhuma carta de pêsame chegou a Kellynch. Portanto, havia suficientes razões para se compreender que os Dalrymples davam a amizade por encerrada. Como corrigir este inquietante assunto e serem de novo admitidos como primos era a questão. Era um problema que, de uma forma mais racional, nem Lady Russell nem o Sr. Elliot consideravam pouco importante. É sempre proveitoso preservar os laços de família e procurar as boas amizades. Lady Dalrymple alugara uma casa por 3 meses em Laura Place e logo estaria vivendo em grande estilo. Estivera em Bath no ano anterior e Lady Russell ouvira falar dela como uma mulher encantadora. Seria muito desejável renovar a amizade, se possível, sem qualquer transigência no decoro por parte dos Elliots. Sir Walter, contudo, escolheria seus próprios meios e, por fim, escreveu uma linda carta com amplas explicações, pesares e rogos à honrada prima. Nem Lady Russell nem o Sr. Elliot podiam admirar uma tal carta, mas serviu aos objetivos, trazendo como respostas 3 linhas rabiscadas pela viúva viscondessa. Ficaria muito honrada e feliz em conhecê-los. A parte árdua do assunto acabara, agora começava a agradável. Fizeram uma visita a Laura Place, tomaram providências para que os cartões da viúva viscondessa de Dalrymple e da honorável senhorita Carteret fossem dispostos no local mais visível e nossas primas de Laura Place, nossas primas Lady Dalrymple e senhorita Carteret eram comentadas por todos. Anne estava envergonhada. Mesmo que Lady Dalrymple e sua filha fossem interessantes, ainda assim ficaria envergonhada com o rebuliço que causavam. Mas não eram nada. Não havia a menor distinção de maneiras, dotes e inteligência. Lady Dalrymple adquirira o qualificativo de uma mulher encantadora porque tinha um sorriso e uma resposta polida para todos. A senhorita Carteret, tendo ainda menos a dizer, era tão feia e desajeitada que nunca teria sido tolerada em Camden Place, senão por seu nascimento. Lady Russell confessou que esperara algo melhor, mas, contudo, era uma amizade que valia a pena preservar. Quando Anne aventurou-se a expressar sua opinião ao Sr. Elliot, ele concordou que não eram nada em si mesmas, mas ainda assim sustentava que, como laço de família e boa companhia, e por reunirem ao seu redor boas relações, tinham o seu valor. Anne sorriu e disse: minha ideia de boa companhia, Sr. Elliot, é a companhia de pessoas inteligentes e cultas que sabem conversar. É isto que eu chamo de boa companhia. Está enganada, disse ele gentilmente. Isso não é boa companhia, é a melhor. A boa companhia exige apenas nascimento, educação e maneiras, e quanto à cultura, nem é preciso tê-la. O nascimento e as boas maneiras são indispensáveis, mas um pouco de cultura de forma alguma é perigoso na boa companhia. Pelo contrário, até pode ser muito útil. Minha prima Anne balança a cabeça, não está satisfeita, é exigente.
minha querida prima, sentando-se ao seu lado, tem mais direito de ser exigente do que quase todas as mulheres que conheço, mas isso servirá de alguma coisa? Isso a fará feliz? Não será mais prudente aceitar a convivência dessas boas senhoras de Laura Place e aproveitar todas as vantagens que a família facilita tanto quanto possível? Pode ter certeza de que elas circularão na melhor roda de Bath nesse inverno, e como a situação social tem sua importância, o fato de saberem que você os conhece será útil no reconhecimento de sua família aqui, nossa família, permita-me dizer, com o grau de consideração a que todos aspiramos. Sim, suspirou Anne. Realmente saberão que somos amigos deles. Depois, recompondo-se, disse, não deixando oportunidade para uma resposta. Sem dúvida, acho que todos se incomodam em excesso para procurar esta apresentação. Suponho, sorrindo, que tenho mais orgulho que você, mas confesso que realmente me aborrece ficarmos tão impertinentes para ter reconhecido esta amizade. O que para eles podemos estar certos é um assunto totalmente sem importância. Perdoe-me, querida prima, está sendo injusto a sua própria causa. Em Londres, com o estilo de vida tranquilo que levam agora, talvez fossem assim, mas em Bath, Sir Walter e sua família sempre merecerão que se deseje conhecê-los e conquistar-lhes a amizade. Bem, sem dúvida sou orgulhosa demais para apreciar uma recepção que depende tão completamente do lugar. Aprecio sua indignação, é muito natural, mas você está em Bath e o objetivo é instalar-se aqui com todo o respeito e dignidade que se deve a Sir Walter Elliot. Diz que é orgulhosa. Sei que sou chamado de orgulhoso e não gostaria de não sê-lo, pois nosso orgulho, se investigado, teria o mesmo objetivo, sem dúvida, embora possa parecer de espécie um pouco diferente. Num aspecto estou certo, querida prima, continuou falando em voz baixa, embora não houvesse mais ninguém na sala. Num aspecto tenho certeza, concordamos. Ambos percebemos que qualquer acréscimo ao círculo de seu pai entre seus iguais ou superiores é útil para desviar seus pensamentos de certas pessoas que lhe são inferiores. Olhou ao falar para o lugar onde a Sra. Clay estivera sentada, uma explicação suficiente para o que estava querendo insinuar. Embora Anne não pudesse acreditar que tivessem o mesmo tipo de orgulho, ficou satisfeita por ele não gostar da Sra. Clay. Sua consciência admitiu que o seu desejo de fazer seu pai adquirir novas amizades era mais que desculpável em face da vitória sobre ela.